Graça e paz para todos. Meu irmão, minha irmã, onde você estiver, vai um abraço do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra para nós neste momento. Você que me acompanha, está comigo todos os dias. Eu estou aí sempre com uma mensagem nova. E o título da mensagem, talvez você vai ficar um pouco meio assim, mas o título é esse: o trio é tremendo. Irmão Nilson, mas como o trio é tremendo? Que trio é esse? É o trio que a religião criou. A religião criou um trio que existe aí um trio sertanejo, trio parada dura, né? Mas a religião criou um trio tremendo. Tem trazido temor e medo para o povo. Que trio é esse? É o diabo, Satanás e quem? O demônio. Tá aí. Então, esse trio foi criado por quem? Pela religião. A religião, ela pegou esses três, que são três títulos. São títulos. Não são ser, são títulos. Mas eles fazem, em cima disso, uma história que amedronta o povo em cima disso. Estira alguma passagem, você olha lá em Moisés. Você começa em Moisés e você vem até Jesus. Aonde você viu alguma manifestação? Moisés, o sacerdote, profeta, não tem, não existe. Então de onde procedeu isso? Porque Satã, diablo, no hebraico, são apenas adjetivo. Porque as pessoas pegaram isso de uma forma literal. Como esse é um ser que desceu do céu. Não tem registro aqui dentro. Esse ser era um anjo, bonito, regente de coral no céu. E ele fez uma rebelião no céu. E ele fez essa rebelião enquanto Deus estava onde? Deus estava dormindo. Deus estava cansado e Deus estava tirando um sono. E durante esse tempo, ele conseguiu induzir a terceira parte dos anjos. E quando Deus acordou, despertou do seu sono, certamente, ouviu aquele cântico: um povo unido jamais será vencido, um povo unido jamais será vencido. Então, se esse ser tinha tanto poder como as religiões pregam, ele devia falar: não, eu não vou. Não, eu vou ficar por aqui. Eu não vou sair daqui. Pronto. E onde estava o poder dele? Então tem religiões por aí colocando o poder dele acima do poder de Deus, ou igual ao poder de Deus, dizendo que esse ser é onisciente, onipresente e onipotente. Não, vou dividir isso aqui. Já que eu estou com a terceira parte, eu vou ter mais domínio, vou dominar isso aqui. Mas Deus o expulsou. É o que a religião diz. Mas, meu irmão, minha irmã, não seja criança no entendimento. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como um menino. Mas agora que sou homem, eu tenho que agir como homem. Deixa a mão de ser criança. Ezequiel, pega o livro de Ezequiel. Lê Ezequiel 27, você não vê. Pega o 28, você não encontra. Pega o 29. Quem era este homem? Era o rei Ciro, que falou: construirei o meu trono no meio dos mares, lá me assentarei. Existe alguém para fazer um trono sobre as águas do mar? É o que estava na cabeça dele. Isaías 14, 12. Subirei acima do trono de Deus e me assentarei e serei semelhante a Deus. Então, irmãos, procure entender
para que você não fique debaixo dessas mentiras, desses enganos. É o que tem feito o povo hoje, esse trio chamado Diabo, Satanás e demônios, que tem trazido terror, medo para o povo. Por isso que o título da mensagem, esse trio é tremendo. Tem trazido. E, na verdade, quando você passa a conhecer a graça, você sabe que isso é apenas um mito. Isso é apenas uma história criada pela igreja romana para amedrontar e trazer medo. E os crentes pegaram isso e trouxeram para dentro deles. Cataram tudo isso e falaram, tudo que acontece quando a pessoa não tem religião, ele fala assim, eu não tive sorte. Tá acontecendo uns problemas comigo aí, esse problema está acontecendo comigo aí, falta de sorte, eu estou passando por isso, mas eu vou... Mas quando ele passa a ser um crente, um protestante, que a verdade é protestante mesmo, que eles protestam contra esta palavra, tudo ele joga em cima do diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo. É Satanás que está fazendo isso. Agora você olha para a Bíblia, você não encontra, não existe. Foi lançado do céu o anjo mais bonito, era regente de coral. Onde é que está escrito isso que ele era regente de coral? Onde é que está escrito isso? E aonde diz que o céu, como o apóstolo Paulo cita no capítulo 5 de Gálatas, e versículo ali, depois do 22, 23 de Gálatas, ele fala que o fruto do Espírito, o que é? Paz, amor, longanimidade, temperança, é só o que é bom. No céu não existe inveja, no céu não existe peleja, no céu não existe contenda, no céu não existe carne, porque quem faz toda essa rebelião que nós encontramos aqui na terra, guerra, aí os homens se guerreando, homens brigando, homens se matando, é o quê? Da onde procede isso? Da carne. É o que diz ali no 20, versículo 20, 21, 22 de Gálatas 5, fruto da carne. E lá no céu existe carne. Se a própria palavra de Deus disse que no céu não habita carne e sangue, não herda o reino de Deus. Ali, Coríntios capítulo 15, versículo 40, não herda, não entra, não tem. Lá não existe carne. E essas coisas são carne. Agora, onde Deus estava quando esse tal de diabo estava fazendo a rebelião? Lá onde ele estava? Então, irmão, pare com isso. Não deixa de crer nessas mentiras. Quando a pessoa diz isso, manda ele provar aqui dentro. Manda ele provar. Ezequiel 27, 28, 29. Está dizendo sobre o poder, a riqueza do rei. Você é um homem. Você não é Deus. Está bem claro ali. Você é um homem. Adquiria várias riquezas, com ouro, com pedras preciosas, com vestes. Ele era um mercador, ele fazia breganha, criou grandes navios para mandar sua mercadoria para um lugar, para outro, e ele não somente com a riqueza, mas ele quis ser acima. É o que hoje nós estamos vendo aí dentro desses movimentos chamado igreja, esses grandes pastores aí, eles não querem ser só... eu sou o pastor, presidente. Aonde eles vão? Eles vão para a política. Quer ser deputado, e quando eles entram lá dentro, eles não querem ser. Eles vão a senadores, querem subir. Por quê? Eles querem dinheiro, e além disso, eles querem poder para mostrar. E é o que aconteceu com esse rei. Esse rei tinha muita riqueza, mas o orgulho, algo entrou no seu coração, que ele queria ser semelhante a Deus. Somente isso, nada mais do que isso. Então, por que, então, se criar esse trio? Assim como existe o trio Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é um trio. E que trio é esse? Existe Pai, Filho e Espírito Santo? É um título. Simplesmente um título.
Porque Deus manifestou: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda no meu caminho e tu serás uma bênção, tu serás perfeito. Pronto. Abraão creu. Isaac acreditou. Jacó acreditou. E Deus se manifestou a Moisés dizendo: eu sou Deus dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E ele acreditou. E a obra de Deus foi feita. E Deus se manifesta pela segunda vez como filho, mas sendo o próprio Deus. No princípio era o verbo, que é verbo, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem era esse? O próprio Deus. Novamente ele se manifestou como o Espírito Santo derramou. Quem era? O próprio Deus. Porque segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o Senhor é o Espírito. Pronto, acabou. Não existe 3 ser. Os judeus não acreditam em 3 ser. E o próprio apóstolo Paulo escrevendo ali em Efésios capítulo 4, versículo 5, que existe um só. Um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Então, se existe um só Senhor, por que se fala em 3? Então existe aí Pai, Filho e Espírito Santo, é um título. E agora? Diabo, Satanás e demônio. É um título criado pelas religiões. As pessoas não sabem a origem, de onde vem. Onde ele se manifesta? Ele se manifesta na mente das pessoas. Isso é coisa da própria mente. Porque você vê onde esses espíritos, esses demônios, deveriam se manifestar. Onde eles deveriam se manifestar? Eles deveriam se manifestar aonde? Nos bailes, principalmente baile de funk, dentro da cadeia, as rebeliões que existem dentro da cadeia, dentro de bar, onde tem muitas vezes contenda, nos cabaré, né? Nesse salão, enfim, nos campos de futebol. Mas aonde ele gosta de manifestar? No lugar que você chama de casa de Deus. Mas para um pouquinho, se ali é casa de Deus, por que quem está ali é ele? E ele é o mais comentado ali dentro. Hoje tem uma denominação que mais fala no nome desse do que no próprio nome de Deus. Cita mais, chega até a cantar. Então eu estava ouvindo uma pessoa testemunhando. Ela disse: 32 anos eu vivi dentro da congregação. Eu vi uma vez uma mulher se levantou, começou a falar alguma coisa. O cooperador falou assim: cala e senta. A mulher calou e sentou, acabou. Foi em 32 anos. Por que nesses movimentos por aí a gente vê essas manifestações, esses rolos, esse tal? Por quê? Isso são coisas da mente. Nada disso. Se pintaram de vermelho, de chifre, de rabo, asa de morcego, pé de boi, a figura mais horrível, para trazer medo. Aí Jesus chama Pedro do quê? Satanás. Para trás de mim, Satanás. 16, acho que 22, 23 ali de Mateus, ele diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? É aquele que eu ponho, é um Satanás. Diabo. Quem é diabo? É aquele que acusa. Está ali no capítulo 70, versículo 70 e o capítulo 6 de João. Eu não escolhi 12, um dos 12 era um. Ou era o? Era um diabo. Então tá aí. Eu não vos acuso, porque quem acusa é o próprio diabo. E quem é esse diabo? Jesus foi bem claro. Quem vos acusa é Moisés. João 5,45. Quem acusa é Moisés.
Então o povo tem que procurar entender e saber o significado, não ir por essas conversas desses charlatões em cima dos púlpitos, que não conhece nada, não sabe nada, e faz essa tal de teologia para procurar confundir mais ainda. Teologia quer dizer estudar Deus. Deus não se estuda, Deus se crê. E faz cada vez mais confusão. Mas, meu irmão, minha irmã, não acredita nessas três figuras que traz temor. É tremendo. Deus é tremendo? Não. Porque Deus não traz temor para ninguém. Deus traz paz, alegria e gozo. É o que Deus traz. Mas o diabo, esse diabo, pintado pela religião, esse demônio, pintado pela igreja protestante, ele traz temor e medo para o povo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não crê nessas coisas. Porque você vê que nós que somos da graça não acreditamos nessas coisas, porque hoje nós passamos a entender e saber que isso foi criado aonde? Em Roma. Roma trouxe isso e as protestantes, as igrejas protestantes, o movimento protestante foi lá e pegaram aquelas duas mãos e trouxeram para ele. Isso é o diabo. Separação de casal é o diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo, tudo é o diabo. Então é um meio que eles encontraram para poder ter uma saída, mas isso apenas é um título e nada mais. Diabo não existe. O próprio diabo é a própria carne do homem. Satanás é o próprio homem. Tudo é o homem. Tudo que você vê do mal procede porque ali 5 e 20, 22, 23 de Gálatas, todo fruto da carne são essas manifestações. Feitiçaria, todas essas coisas procede da própria carne. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Fique com esta palavra, guarda esta palavra e saiba que Deus está acima de todas as coisas, que neste livro não há poder maior do que o poder do nosso Deus. Que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.